Olá a todas e todos, professor Yuri aqui, professor de Geografia. Espero que estejam todos e todas bem, em medida do possível, né? A nossa aula de hoje é uma aula de Geografia Física, né? Aula de pedologia, certo? Então, quando a gente fala de pedologia, é o estudo do solo. Então, a gente vai falar de uma coisa que está literalmente embaixo dos nossos pés e que muitas vezes passa despercebido, digamos assim, né? Passa batido, só que tem uma importância socioespacial gigantesca, né? Então, nós estamos falando da base, né, das relações econômicas, sociais, né, que o ser humano vivencia, desempenha, né, o solo, correto? Que o grande Aziz Absaber, né, um doce, não foi um doce, né, é o maior nome que nós temos aí na geografia física brasileira. Aziz Absaber descreve, né, o solo como a pele, né, do nosso planeta, ou seja, cumpre uma função de proteção, né? Então, quando a gente pega a estrutura interna do planeta, o núcleo, né, de forma simplificada, né, o núcleo, o manto e a crosta, né? Então, quando a gente analisa a crosta, a superfície do nosso planeta, ela é composta de rochas e solos, né? Tanto é que rocha e solo vão ter uma relação direta, né? No processo de formação que nós vamos comentar aqui na nossa breve aula. Então, o solo é um recurso, tá? Então, a gente tem que encarar ele como um recurso natural, que às vezes você vê o discurso, né? Que é um discurso importante sobre meio ambiente, preservação, e fala-se de recursos naturais, só que muitas vezes eu, como geógrafo, eu fico incomodado porque não falam do solo. Então é como se ele não fosse um recurso natural. E ele é um recurso natural. É um recurso não renovável. Então, perceba, né, o tamanho, né, a pressão que existe quando a gente fala de solo. Ainda mais pegando o Brasil, quinto maior país do mundo, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? Tudo que nós já sabemos, né? Que são informações aí que circulam constantemente. Aí fala-se do Brasil como uma potência do agro, né? O agro exportador, o celeiro agrícola do mundo, não sei o que lá. É o solo. É o solo. Entende? Então, é uma aula de geografia física. A gente vai trabalhar aqui com definições técnicas. Só que nós temos também que, do ponto de vista humano, entender que é um recurso natural fundamental para a nossa existência, para a nossa sobrevivência, correto? Para que a gente possa produzir alimento. Então, a agricultura familiar, que é responsável aí por 70% do nosso abastecimento alimentar, cara, é o solo, que é um recurso não renovável. Então, quando a gente fala de desertificação, arenização do solo, correto? Compactação, que são impactos, né, que a gente vai comentar aqui, a gente está falando de coisas gravíssimas, né? A salinização. Então, geralmente, quem trabalha com o manejo, né, do solo sabe que são situações irrecuperáveis. Então, você perde uma parcela, uma porcentagem, né, desse recurso natural não renovável, beleza? O que que acontece, cara? O solo, né? Ele é ele, né, enquanto recurso, ele é a consequência de um processo onde nós temos alguns fatores aí que vão ter influência para a formação dele, né? Então a gente fala do clima, certo? A gente fala do material de origem, a gente fala do relevo, a gente fala do tempo. Então eu tenho 4 fatores que são fundamentais para a formação do solo, né? O solo, ele se origina da rocha, né? Então nós temos lá rocha magmática, metamórfica, sedimentar, né? A maior parte da superfície é composta de rocha sedimentar, claro, né? Por quê? Claro, porque ela fica exposta, né? Porque eu também tenho as rochas da estrutura do planeta, né? As rochas que compõem as placas tectônicas na astenosfera, né? Então aí eu já estou falando de rochas magmáticas, em sua maioria. Mas superficialmente falando, são rochas sedimentares.
Então são rochas que sofreram e sofrem e sofrerão intemperismo. Então essa palavra na nossa aula de hoje ela é muito importante, né? A palavra intemperismo. O intemperismo é a ação de desgaste, né? Então o desgaste dessas estruturas superficiais, a rocha, correto? Então tive lá extravasamento de magma, né? A famosa atividade vulcânica, esse magma extravasa a temperaturas altíssimas e sofre um choque térmico ao entrar em contato com a temperatura da nossa atmosfera. Solidifica rocha magmática extrusiva, como o basalto. É, né? Muito famoso, a gente sempre usa o basalto como exemplo, até porque o caso do Brasil, o solo de terra roxa, né? Já falando de solo, um solo fértil, um solo de origem vulcânica. Então, essa rocha, o basalto, agora está sujeita, agora que ela está aqui na superfície, na crosta, ela está sujeita ao intemperismo, ou seja, ela vai sofrer desgaste, né? A famosa água mole, rocha dura, tanto bate até que intemperiza, né? O pessoal da geografia brinca muito com isso. Então, agora essa rocha vai estar sujeita a essa ação intempérica. Então, eu tenho agentes de intemperismo, correto? Então, você tem lá pluviosidade, certo? A água, que é a presença da água, né, aqui na nossa superfície, que é o solvente universal. Então essa água tem uma ação de decomposição sobre essa rocha, né, com essa capacidade de solubilizar. Então a rocha ela é um composto inorgânico. Então ela é uma estrutura onde você encontra ali minerais, né, uma estrutura mineralógica. Então é um agregado inorgânico. Então a água entra em contato com essa rocha, processo lento, e vai intemperizando ela, processo de decomposição, chamado de intemperismo químico. Então a água, a água quando ela atua como um solvente com relação à rocha, é o intemperismo químico. Mas nós também temos o físico, que são ações de quebra. Geralmente o pessoal fala da temperatura, né? A amplitude térmica, a variação de temperatura, temperaturas altas, expansão térmica, temperaturas baixas, retração. Então, um efeito sanfona, que nesse caso não decompõe a rocha, desagrega a rocha, quebra. Então, é o famoso patacão de rocha. Só que a água também realiza intemperismo físico. Temos que ter um cuidado, né? Então, a pluviosidade, essa água batendo nessa rocha, certo? As ondas, processo de quebra, né? Formação das famosas falésias, que nós vamos ver aí na nossa aula, quando nós tivermos uma oportunidade para uma aula de relevo, né? Da parte de geomorfologia. Então, o processo de quebra, as ondas quebrando nos paredões ali. Então, eu já estou falando de uma relação de quebra, correto? Então, e aí você tem a questão do intemperismo biológico, né? Que é quando o agente é um ser vivo. Só que no final das contas também, o biológico ou ele é químico ou ele é físico, né? Então, raízes, né? Raízes que se desenvolvem nas fissuras das rochas, crescem, né? Então você tem um aumento do diâmetro dessas raízes e elas quebram. É intemperismo biológico, porque quem fez foi uma árvore, mas no final das contas ele é físico, porque ele realiza uma quebra. Então, nós estamos falando aqui de produção de material sedimentar, sedimentos, né? Pequenos. Então, quando você pega uma rocha na sua mão e você percebe que na sua mão ali ficam pequenos grãos de sedimentos, né? A gente fala da granulometria desse material. Então, esse material sedimentar é o que dá origem ao seu solo. Então, o seu material de origem é a rocha. E a rocha, o tipo de rocha vai ser muito importante, porque ela vai influenciar na composição mineralógica do seu solo. Correto? Por isso que eu citei o exemplo do solo de terra roxa, que se origina do basalto, uma rocha magmática. Então, o magma, ele tem composição mineralógica. Então, logo, é um solo fértil. Correto? Que se formou aí no caso do nosso país lá no Mesozoico, né? Hoje em dia a chance do Brasil passar por uma atividade vulcânica é muito baixa por conta da nossa posição geológica, né? A nossa posição na deriva continental, que é uma posição intraplaca, placa sul-americana, perfeito? Então, material de origem é muito importante, o clima é muito importante, importantíssimo, correto? Geralmente
países com as características como a nossa, né? Então, um país predominantemente tropical, né? A região sul do Brasil que está numa posição subtropical, mas predominantemente tropical, você tem altas temperaturas e você tem, em condições normais, né, em condições climáticas normais, porque nós sabemos que a ação antrópica tem alterado, né, então nós estamos passando por algumas mudanças, eventos climáticos extremos e tudo mais. Mas em condições originais, vou chamar de condições originais, para ficar claro, em condições originais de clima, né, um país tropical, como o nosso, majoritariamente tropical, você vai ter altas temperaturas e um índice de pluviosidade considerável. Então, o clima aqui no Brasil é, assim, incisivo, né? É incisivo. Então, ele tem um grande impacto sobre a nossa estrutura superficial. Então, as rochas, né, aqui no nosso país sofrem muito com a ação intempérica por conta da nossa característica climática, né? Áreas com temperaturas mais baixas e índices de pluviosidade menores, você tem um processo intempérico mais lento, tá? Então, o clima muito importante. Falei do relevo, relevo é fundamental, tá? Relevo é fundamental. Então, áreas de relevo plano, áreas com declividade, né? O que acontece? Áreas de relevo plano, você tem uma tendência à infiltração da água, correto? Então, isso tem um impacto até com relação à profundidade do solo, né? O desenvolvimento dos horizontes, né? Um solo, você divide ele em horizontes, certo? O, A, B, C, R. R de rocha matriz. Então essa rocha já esteve exposta na superfície e o material sedimentar, né? Então ela vai sofrendo intemperismo e você vai tendo um acúmulo de material sedimentar. Então áreas de relevo plano, a água, né, tem um escoamento menor, um menor escoamento superficial. Então essa água infiltra e percola, ou seja, ela desce dentro do solo, percolação. Então ela lixivia, né, esse solo, um processo de lixiviação, lavagem do solo. Correto? Então a sua rocha matriz sofre muito intemperismo. Então áreas onde o relevo é plano e chuvoso, é claro, áreas chuvosas com pluviosidade, onde o seu relevo é plano, então eu tenho que ter o relevo mais a pluviosidade, é claro. Então a água infiltra, intemperiza essa rocha matriz, certo? Então você tem uma tendência a um solo de maior profundidade. Se for uma área que chove pouco, como o semiárido brasileiro, o sertão nordestino, né? Então, a sub-região sertão do Nordeste, nós sabemos que a característica climática, né? Então, tropical semiárido, baixa pluviosidade. Então, mesmo se for uma área plana, né? Você tem lá a depressão sertaneja, né? Então, mesmo em áreas planas, chove pouco. Então, vai ser a sua rocha matriz um solo mais raso. Agora, áreas de declive, certo? Do relevo, então você tem pouca infiltração de água, né? O que ocorre muito ali é transporte de material. Então, erosão. Erosão, em geografia, sinônimo de transporte, né? O senso comum costuma confundir, né? Intemperismo com erosão. O pessoal fala de erosão como se erosão fosse o desgaste do material. Nada mais é do que o transporte. Então, áreas de encosta, nós sabemos, né? Brasil, verão chuvoso, geralmente pessoas, né, que infelizmente por condições financeiras ocupam, né, a gente sabe, né, tem toda uma questão de especulação imobiliária, uso do solo. Então, geralmente, época de verão chuvoso, nós vemos muitas tragédias na região sudeste, né, áreas ali escarpadas, onde chove e você tem a erosão laminar, né, você tem o efeito splash, né, o impacto das gotas no solo. Então vai soltando esse material e aí você tem a erosão laminar. Áreas que foram ocupadas, né, pela população, você vai ter deslizamento, infelizmente, né? Então geralmente você tem
tragédias nesse caso. Mas o relevo é muito importante, essa característica do relevo. Então, áreas de declive, você tem transporte de material para a área de encosta, né? Então, geralmente na área de encosta, inclusive, forma-se um solo, né, com uma diversificação mineralógica, porque essa água vem trazendo material, né, de diferentes pontos ali, com diferentes composições. Perfeito? Outra coisa importante é o tempo, né, cronologicamente falando, de formação e amadurecimento do solo, né? Então, esse amadurecimento no perfil. Então, o que é um solo maduro? Geograficamente falando, é um solo que tem todos os horizontes bem definidos. O horizonte O, que é o horizonte, é a superfície, é onde você tem o material orgânico, né? Muito importante a chamada serrapilhagem. Então, você pega o caso da floresta amazônica, uma floresta gigante, uma biodiversidade maravilhosa. O pessoal fala, professor, solo da Amazônia é um solo fértil? Não, não é fértil, né? Inclusive tem a máxima dentro da geografia, né? A Amazônia só existe porque existe a Amazônia. Então, é a serrapilhagem, ou seja, a própria floresta produz, né, o necessário, correto, para que ela abasteça esse solo com os nutrientes. Então, é um processo de retroalimentação. Perfeito? Então, a chamada serrapilhagem, que é essa camada de material orgânico que fica ali no horizonte O, que é a sua superfície. Correto? O horizonte A é um horizonte muito sedimentado, porque ele está logo abaixo do O, então ele é bem superficial também, né? É a camada ali abaixo da superfície onde nós nos encontramos aqui. Então, o horizonte A, ele é um horizonte muito lixiviado, né, nesse processo, correto? Aí você tem as camadas mais profundas, B, C, R, onde vai aumentando, né, a composição mineralógica, perfeito? E também de rochas, né? Então, os patacões de rochas vão aumentando, porque são áreas, né, que você tem ali resquícios da rocha matriz, que é o seu horizonte R, perfeito? O que é muito importante, né? A gente falando dessa questão de horizontes do solo, né? A gente pega, por exemplo, o solo da Caatinga, né? Um solo raso, superficial, porque chove pouco na região, então você tem uma preservação da rocha matriz. Só que do ponto de vista mineralógico, ele é rico, porque ele é pouco lixiviado, ou seja, chove pouco, então infiltra pouca água, percola pouco, né? Então essa descida da água é o processo que arrasta os nutrientes para o fundo, que é justamente o que forma o lençol freático, que dá origem à nascente do rio, que nós chamamos de fonte mineral. Mineral porque tem justamente a composição mineralógica nessa água, né? Cálcio, potássio, magnésio, que vem desse processo. Quando você pega o solo amazônico, é um solo muito lixiviado, um solo mais profundo. Só que, do ponto de vista mineralógico, ele é mais pobre que o solo da Caatinga, por exemplo. Então a gente tem que ter um cuidado. Ah, chove pouco, então esse solo é de pouca fertilidade. Negativo. O solo da Caatinga, uma riqueza mineralógica, só que pouca pluviosidade. Então falta água. No caso do solo amazônico, muita água, só que lixivia muito. Então você tem uma perca de nutrientes. Fundamental o quê? Fundamental preservar a floresta, porque a própria floresta vai repor esses nutrientes. Então a lixiviação é um processo natural. Qual que é o problema? O problema é quando você desmata. Desmatou, vai lixiviar, 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 leva os sais minerais para o fundo, e o que fica aqui no meu horizonte O, no meu horizonte A? Metais pesados. Aí é onde eu vou tendo um processo de perda de fertilidade, perda de permeabilidade desse solo. Então, é um recurso natural muito importante. Tem que ter um cuidado com o manejo desse solo, perfeito? Para você evitar a desertificação, que é característica de regiões semiáridas. Então, a Caatinga, você está passando por um processo de aridização da Caatinga. Então, na Bahia, você já tem uma preocupação com isso. Então, professor, deserto no Brasil, sim, é uma possibilidade. E áreas úmidas, você tem uma possibilidade de arenização, correto? Nosso tempo está acabando aqui, vai ficar por uma próxima aula. Agradeço a atenção de vocês. Forte abraço a todos aí, espero que tenham gostado.